A demência é definida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como uma síndrome caracterizada pela deterioração da memória, do pensamento, do comportamento e da capacidade de realizar atividades cotidianas. Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo sejam afetadas por essa síndrome e, infelizmente, não existe cura. No entanto, existem tratamentos que visam retardar os seus efeitos. É importante, portanto, conhecer os sintomas da demência para buscar ajuda profissional o mais cedo possível. É importante ressaltar que este vídeo não tem a intenção de diagnosticar se você tem demência ou não. Para isso, é necessário consultar um profissional de saúde. Os sintomas iniciais da demência são tão sutis que muitas vezes são interpretados como um processo natural do envelhecimento, o que acaba levando as pessoas a passarem anos sem um diagnóstico. No entanto, a falha em reconhecer esses sinais pode ter consequências significativas. A demência é uma síndrome caracterizada por um declínio contínuo do funcionamento cerebral e existem muitas causas e tipos diferentes. Embora a perda de memória seja um sinal comum da doença, especialmente após os 65 anos, ela não é o único indicador. Veja quais são os fatores de risco mais comuns. Idade. O envelhecimento é o maior fator de risco conhecido para a demência, uma vez que a maioria das pessoas afetadas pela doença tem mais de 65 anos de idade. Além disso, o risco de desenvolver demência aumenta à medida que se envelhece. Fator de risco 2. Sexo e gênero. Em relação ao sexo e gênero, as mulheres têm maior probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer, enquanto os homens parecem ter um risco maior de desenvolver outros tipos de demência. Lembrando que o Alzheimer é um tipo de demência. Fator de risco 3. Antecedentes genéticos. O histórico familiar de demência é um fator conhecido para vários tipos de demência, incluindo a doença de Alzheimer e a demência vascular, que é a segunda causa mais comum de demência após a doença de Alzheimer. A demência frontotemporal também pode ter um componente genético. Fator de risco número 4. Problemas vasculares. Alguns estudos sugerem que fatores que afetam a saúde das veias e artérias podem aumentar o risco de demência. Ter somente problemas de memória não é suficiente para o diagnóstico de demência. É necessário que haja pelo menos 2 tipos de deficiências que interfiram significativamente na vida cotidiana para confirmar o diagnóstico. Se a demência for diagnosticada precocemente, dependendo da causa, pode haver opções de tratamento para retardar a progressão do declínio cognitivo. Além dos problemas de memória, uma pessoa com demência pode apresentar outros tipos de deficiências que afetam sua vida diária. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, o NHS, há algumas indicações iniciais comuns de demência que podem aparecer algum tempo depois do diagnóstico. E você vai ver agora quais são esses primeiros sinais de demência. Sinal 1. Perder o controle do dinheiro. Pesquisas mostraram anteriormente que problemas com gerenciamento de dinheiro podem aparecer anos antes de um diagnóstico de demência. Um estudo liderado pela Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg descobriu que aqueles diagnosticados eram mais propensos a perder a data de vencimento de contas até 6 anos antes de serem diagnosticados com a doença. A má gestão de dinheiro tem sido mais específica para a doença de Alzheimer, segundo o NHS. Dificuldade com números ou lidar com dinheiro em lojas é um sintoma-chave.
Sinal 2. Confusão. É possível que a pessoa se sinta confusa em relação aos dias da semana, se prepare para eventos sociais no dia errado ou se perca em locais que são muito familiares. Esses são sinais que podem ocorrer no estágio inicial da demência e, portanto, devem ser observados com atenção quando ocorrem com frequência. Sinal 3. Dificuldades para encontrar palavras. De acordo com o NHS, a dificuldade na comunicação é um sinal precoce de alerta para a demência. Nesses casos, a pessoa pode ter dificuldade em acompanhar uma conversa ou encontrar a palavra certa. É comum que a pessoa repita perguntas ou algo que foi dito há apenas 30 segundos, ou até mesmo recontar uma história como se o ouvinte nunca tivesse ouvido antes. Devido à demência afetar a capacidade cognitiva e de memória, a pessoa pode acabar esquecendo o que estava falando ou sobre o que era a conversa. Além disso, é possível notar uma deteriorização na ortografia e gramática. O raciocínio nessas atividades é prejudicado. Sinal 4. Esquecer como usar as coisas. A perda de habilidades de coordenação é um efeito comum da demência, levando as pessoas a terem dificuldade em realizar tarefas diárias que antes eram simples, como abotoar uma camisa, por exemplo. Além disso, a deteriorização da memória, um dos sintomas da síndrome, pode causar dificuldade em lembrar eventos ou situações específicas. Sinal 5. Dificuldades para realizar planejamentos e tarefas. A demência pode afetar a capacidade da pessoa em realizar tarefas simples do dia a dia, como dirigir, cozinhar ou jogar um jogo de tabuleiro. Essa síndrome prejudica a cognição, tornando as situações mais simples em grandes desafios. Por isso, é fundamental que a família preste apoio, já que a pessoa não é mais capaz de executar as tarefas que anteriormente considerava-se como normais. Sinal 6. Alterações no humor. A demência pode afetar o julgamento do indivíduo, tornando mais difícil para a pessoa perceber as mudanças de humor que estão ocorrendo. Por isso, é fundamental que a família e amigos próximos fiquem atentos a possíveis sinais e ofereçam ajuda e suporte para lidar com a condição. Sinal 7. Dificuldade em compreender as informações. A perda de capacidade cognitiva resultante da demência dificulta a obtenção e reflexão sobre novas informações, afetando também o raciocínio e prejudicando o convívio social. Sinal 8. Desorientação sobre o lugar e espaço. A demência também afeta a orientação espacial e o senso de direção. Por isso, é comum que pessoas nessa condição tenham dificuldade em reconhecer pontos de referência ou não consigam se lembrar de trajetos que faziam regularmente. Sinal 9. Apatia. Esse sintoma pode ser mais sutil e difícil de ser percebido. A pessoa gradualmente perde o interesse em suas atividades favoritas e pode parecer mais reclusa, passando mais tempo sozinha do que com a família e amigos. Antes de eu te contar o último sinal dessa nossa lista, deixa eu te lembrar para você deixar o like aqui no nosso vídeo. Se estiver gostando desse conteúdo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber mais vídeos com dicas de saúde. Ajude também a mais pessoas ficarem sabendo dessas informações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora, o 10º sinal de demência da nossa lista: perda da capacidade de tomar decisões.
A demência pode levar à perda da capacidade de tomar boas decisões, o que pode resultar em situações perigosas para a pessoa afetada. Por exemplo, é comum que uma pessoa com demência não seja capaz de reconhecer situações de risco, como tentar atravessar uma rua movimentada sem considerar sua própria segurança, ou sair de casa com roupas inadequadas para o clima. Agora, um sinal bônus e que é muito importante: constipação e prisão de ventre. Devido à conexão entre o intestino e o cérebro, o intestino pode ser considerado um segundo cérebro. Há mais fibras nervosas no sistema digestivo do que na coluna vertebral, e muitos problemas cognitivos podem realmente ter origem no intestino. O microbioma do intestino, composto por todas as bactérias presentes, é capaz de produzir neurotransmissores como a serotonina. Na verdade, os micróbios produzem mais serotonina do que o cérebro. Pessoas com Alzheimer ou Parkinson têm uma incidência muito maior de constipação do que as pessoas que não têm essas doenças. Lembrando que o nosso conteúdo é apenas informativo. Na dúvida, é importante procurar o seu médico. Se você também não sabia sobre todos esses sinais de demência, pedimos que você deixe seu like no nosso vídeo, inscreva-se no canal e comenta aqui tudo que você achou. E agora eu te espero no próximo vídeo se você quiser continuar aprendendo mais sobre a sua saúde.